queridos alunos, essa parceria fantástica entre Sistema Farias Brito, Editora Moderna e eu, professor Jorge Júnior, estou aqui com vocês para mais uma aula de análise combinatória. Assunto da gente, permutação. O que significa permutar, galera? Permutar significa trocar entre si. Então, toda questão que eu só vou trocar a ordem dos elementos é uma questão de permutação. E na permutação simples, quando eu vou trocar a posição de n elementos, para saber o total de possibilidades que eu vou ter, é só fazer n fatorial. Então, toda vida que eu vou trocar de posição n elementos, eu faço a permutação de n, que é n fatorial. Jorge, eu posso dizer que a permutação é um arranjo? Sim. O arranjo, geralmente, eu tenho mais possibilidades para aquilo que eu quero. Já na permutação, não. Isso é igual. Eu tenho 5 pessoas, quero trocá-las de local entre 5 locais. Eu tenho 3 pessoas, quero fazer elas se sentar em 3 locais. Então, isso é uma permutação, tá? Então, bora lá. Através dos exercícios resolvidos, você consegue enxergar melhor aquilo que a gente quer falar para você. O exercício resolvido 14 diz: 10 CDs diferentes, sendo 6 de música clássica e 4 de música popular, devem ser colocados lado a lado em um porta-CDs. Em quantas sequências diferentes, esses discos podem ser dispostos, de modo que a música clássica fiquem juntos e os de música popular também fiquem juntos. O que é que vai acontecer? CDs de música clássica à esquerda e de música popular à direita. Para o de música clássica, eu tenho 6 CDs para 6 posições. É uma permutação de 6. Para o de música popular, eu tenho 4 CDs e 4 posições. É uma permutação de 4. Então, eu vou ter permutação de 6 vezes permutação de 4. Só que eu posso colocar primeiro o de música popular e depois o de música clássica. Os primeiros sendo popular, eu vou ter uma permutação de 4, em seguida uma permutação de 6. Então, a permutação de 4 vezes permutação de 6. Ou eu tenho uma maneira, ou eu tenho outra. O conectivo ou é um conectivo aditivo, vai me dar a ideia de soma. Então, eu vou pegar o total da primeira e somar com o total da segunda. Eu vou ter da primeira 6 fatorial vezes 4 fatorial, somado com o da segunda, que é 4 fatorial vezes 6 fatorial. Então, vai ficar 12.280, 17.280 mais 17.280, que vai dar 34.560. Isso aí vai ser o total de possibilidades que a gente vai ter para arrumar esses CDs. Um outro tipo de questão que nós utilizamos permutação são questões que envolvem anagramas. O que são anagramas? É quando eu pego letras e eu formo palavras e essas palavras podem ter sentidos ou não. Então, por exemplo, com a palavra caderno, quantos anagramas eu vou poder formar? Se não tenho letra que repete, é uma permutação simples. Caderno tem quantas palavras? Tem quantas letras? Caderno tem 7 letras, todas elas são diferentes. Então, é uma permutação de 7, que é 7 fatorial, que é 5.040. Se eu pego a mesma palavra caderno e pergunto quantos anagramas que começam com a letra C, eu já estou fixando que a primeira letra tem que ser C. As outras 6 letras vão poder trocar de posição entre si. Então, vai ser apenas uma permutação de 6, que é 6 fatorial, que dá 720. Já se eu pergunto quantos anagramas eu posso formar que começam com C e terminam com O, eu estou fixando que a primeira letra vai ser C e que a última vai ser O. Então, eu só tenho 5 letras para trocar de posição entre si. Vai ser uma permutação de 5 que vai dar 120. Beleza? Um outro estilo é a permutação com elementos repetidos. Quando é que eu utilizo permutação com elemento repetido? Uma permutação com elemento repetido, gente, geralmente vem em questões que têm anagramas, com palavras que têm letra que se repete, ou quando eu tenho malhas quadriculadas e eu quero determinar a quantidade de caminhos possíveis para sair de um ponto e chegar a outro. Vamos com calma. Primeiro você tem que entender que quando eu tenho uma permutação de N, com N1, N2, N3, N4 elementos repetidos, para calcular a quantidade de possibilidades vai ser N fatorial, dividido por N1 vezes N2 vezes N3, N4, NK. Esse N1, N2, N3, N4 é a quantidade de repetições. Exemplo, com a palavra Pantanal, eu consigo formar quantos anagramas? Pantanal tem 8 letras, mas a letra A se repete 3 vezes
e a letra N se repete 2 vezes. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Esse 1 vezes 1 vezes 1 são as letras que se repetem uma vez. Você pode até omitir, se você quiser. Então, resolvendo isso aí, nós vamos ter 8 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Resolvendo toda essa expressão, nós vamos ter 3.360, tá? Então, nós temos 3.360 anagramas possíveis de ser formado com a palavra Pantanal. Já na malha quadriculada, a figura ao lado representa o conjunto de quarteirões de uma cidade, sendo a parte cinza a representação das ruas. Um motorista localizado no ponto A pretende chegar ao ponto B, deslocando sempre para o norte ou leste. Quantos caminhos diferentes ele pode percorrer de A até B, se o tráfego é permitido para qualquer caminho? Então, se eu quero sair de A e chegar até B, a dica é, escolhe um caminho. Mas, Jorge, qual caminho? Qualquer um. A resposta vai ser o mesmo. Então, imaginando esse possível caminho aí, ó. O que é que tu vai ver? Ele vai fazer quantos deslocamentos? No total, gente, ele vai fazer 7 deslocamentos. Desses 7 deslocamentos, ele faz 4 para a direita, ou seja, para leste, e faz 3 para cima, que é para o norte. Então, isso aí é uma permutação de 7, porque ele vai fazer 7 deslocamentos, com 3 repetições para o norte, que é para cima, e 4 repetições para o leste, que é para a direita. Substituindo aí na relação, nós vamos ter 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial, que vai me dar 35. Então, ele tem 35 maneiras diferentes de fazer esse percurso. E aí, a gente fecha com vocês essa situação de permutação simples e permutação com repetição. Eu espero que você tenha gostado da aula e agora é só praticar no teu livro didático, tá?